somos, né? Nós somos alunos do curso de Psicologia da Unisa Santo Amaro. Nós estamos no 4º semestre. Nós estamos neste projeto focado na parte de TCC. Nós temos os seguintes alunos. No caso, eu sou a Daiane, temos a Denise, a Laila, a Maria Luísa, a Gabriela, a Jennifer, a Maiara, a Mayra, Fernando e a Patrícia, hoje presente neste bate-papo contigo, para te ouvir. E agradecimentos a você pela sua disponibilidade em compartilhar sobre as suas experiências do dia a dia. E, principalmente, a gente está aqui para te ouvir, para compreender as práticas do profissional do psicólogo em si, como atua na terapia cognitiva comportamental no dia a dia, suas experiências. Bom, nós teremos diversas perguntas, muitas dúvidas, e o mais importante é te ouvir e compartilhar conosco o seu dia a dia. Eu vou passar a palavra agora para o próximo entrevistador, que ele vai passar algumas informações. Bem, gente, antes da gente iniciar, né, com a entrevista de fato, é importante constar que a Natália ela assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, né, para o uso da imagem da voz dela na gravação dessa entrevista. Então, tá tudo certinho para a gente mostrar esse conteúdo para todo mundo da turma, né, porque vai ser exibido aí em algum dia de novembro, se eu não me engano. E aí, agora, para iniciar as perguntas sobre a formação e a trajetória da Natália, eu vou passar a palavra para a Jennifer. Oi, eu sou a Jennifer. E eu queria saber o que motivou você a escolher a psicologia como profissão. Prazer a todos. Eu sou a Natália, sou psicóloga. Hoje eu tenho uma clínica que faz atendimento multidisciplinar, mas na época em que eu comecei a fazer a psicologia em si, eu trabalhava em um RH. E aí todos lá eram formados em psicologia e foi por isso que eu entrei para fazer psicologia, por conta do RH. Mas eu acho que eu saí do meu trabalho, eu acho que ainda estava no primeiro ano da faculdade, porque eu falei, não, nada a ver, não quero, eu quero processos clínicos, e aí eu saí do RH, mas o que me motivou a entrar foi o local onde eu estava naquele momento. Fez sentido para mim, naquele momento, cursar psicologia, por conta do contexto em si do RH, mas depois não fez mais sentido eu permanecer no RH. E em que momento do percurso acadêmico profissional você se aproximou da terapia cognitiva comportamental? Acho, Jenny, quando a gente fala sobre as abordagens, eu acho que a gente precisa também se olhar, né? Então, eu sou uma pessoa muito prática, sempre fui muito prática, sempre fui muito pé no chão. Então, eu acho que a terapia comportamental me trazia esse conforto, das coisas serem mais claras, das coisas serem mais palpáveis. Não vou falar que eu não tive devaneios ali em outras terapias. Eu gostava muito da terapia winnicottiana, eu amava de paixão. Mas eu acho que quando foi se afunilando ali para o final do ciclo em si, que eu já estava nos estágios, enfim, eu tinha escolhido 3 estágios, inclusive, eu escolhi para trabalhar com a escola, então eu trabalhei, fiz acho que 2 anos de estágio escolar, estágio com a terapia cognitiva comportamental e o winnicottiano. Então eu fiz esses 3 estágios para o final do curso, que eu acho que foi aonde eu realmente decidi. Os professores, óbvio, eu acho que foram uma pitada assim a mais ali para eu fazer essa decisão, porque eu tinha professores ótimos, professores incríveis. Inclusive, quando eu saí da faculdade, eu fui para trabalhar para um professor meu da comportamental, que foi quem me deu estágio. Então, eu acho que a minha personalidade veio para me ajudar ali na minha decisão, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu acho que a terapia comportamental traz essa possibilidade para a gente ser um pouco mais palpável.
e por conta também da minha experiência enquanto estágio. E aí eu acho que foi mais para o final do ano ali, no quinto ano, em que eu decidi que eu iria por essa área. Oi, prazer, eu sou a Maria Luísa. Que formações adicionais você considera fundamentais para práticas em TCC? Cursos, especializações, treinamentos? Olha, acho que curso ele é sempre bem-vindo. Enquanto eu estava em formação, eu fazia vários cursos, mas quando eu me formei, que eu fui para o atendimento, não há nada que te prepare tão bem para o atendimento quanto o atendimento em si, né? Eu acho que os cursos eles são válidos, eles são bem-vindos, todos os cursos que a gente tem possibilidade. Eu não sei como que é o momento para vocês agora de formação, mas para mim, enquanto pessoa que estava se formando, eu não tinha muito acesso a cursos, eu não tinha como realizar cursos. Então, o que eu tinha eram as coisas que os professores passavam. Eu tinha ótimos professores, acho muito importante enfatizar isso. Então, eu sempre tive muitas trocas ali com os professores, fazia alguns cursos ou outros assim que eu conseguia ter acesso, mas eu acho que o que me molda enquanto terapeuta é o processo clínico. Não tem jeito. Eu acho que quanto mais a gente atende, mais a gente tem base e bagagem mesmo para conseguir lidar. Porque vou dar um spoiler para vocês, por mais que a gente tenha a ciência e a gente fale sobre aplicação, nós não tem como, tá? E aí eu falo assim, do fundo do meu coração, não tem como a gente ter suporte para os nossos pacientes reais, porque o paciente real, ele não se encaixa nesse processo que nos é apresentado na ciência de que tudo está encaixadinho, bonitinho. A gente pega pessoas que não têm acesso ao básico. Então, isso é muito real e muito choca bastante. Então, eu acho que para a gente ser bom profissional ali para conseguir lidar com as questões é muito mais no dia a dia, sabe? Pegar um caso e entender que, poxa, a bagagem que eu tenho até agora talvez eu não consiga dar suporte para essa pessoa. E aí sim, de acordo com o caso que você pegou agora, você ir atrás desse estudo. Como eu falei, tudo é bem-vindo, mas eu acho que é uma coisa muito individual de estudo de caso. A gente nunca para de estudar. Existem algumas coisas que vão entrando. Uma vez eu entrei com um paciente com tricotilomania, que eu falei, poxa, não faço a mínima do que seja, eu preciso parar para estudar. E aí eu tive que ir atrás disso, de entender quais eram os processos de funcionamento do cérebro para que chegasse até esse transtorno. Então eu acho que é tudo uma junção, sabe? Não existe um curso milagroso, não tem uma receita de bolo. E como você descreveria a TCC em termos práticos para alguém que nunca ouviu falar dela? Eu tenho esse primeiro contato com os meus pacientes de explicação, porque eu acho que a psicoeducação ela é muito importante para o processo. Às vezes as pessoas vêm até nós, enquanto terapeutas, e não sabem nem o que eles estão buscando realmente, não sabem nem como que funciona. Então eu acho que a psicoeducação, quando é o processo em que você consegue explicar para o paciente o que vai acontecer ali, ajuda no processo terapêutico. Então, eu sempre faço essa explicação de que a terapia ela é um processo entre o terapeuta e o paciente, né? Então, a gente tem esse processo mútuo. Não adianta o paciente falar, falar, falar e eu não estar presente na sessão. Então, vai ser sempre uma troca. Eu acho que é um dos motivos em que eu não escolhi psicanálise, porque eu falo muito, eu gosto muito desse contato, então eu acho que é uma das coisas que me traz para perto do paciente. Então eu gosto de explicar muito que é uma conversa, por mais que eu seja a terapeuta, não quer dizer que eu seja a pessoa de maior entendimento ali na sessão. Me coloco muito para o paciente como uma pessoa que vai ajudá-lo a compreender melhor os seus pensamentos.
mas não uma pessoa que retém totalmente conhecimento. Então, eu acho que esse processo de explicar para eles que a terapia é essa conversa em que existe o terapeuta e o paciente, e que é uma conversa tranquila, é uma conversa de boa, em que a gente vai tentar entender que pensamentos são esses, entender a estruturação desses pensamentos e quais são as estratégias que a gente pode criar para conseguir lidar com eles. Eu também trabalho muito na ACT, né? Então, na terapia de aceitação, que ajuda, eu gosto muito de ajudá-los a compreender esses pensamentos. Eu acho que quando a gente fala muito da primeira geração ali, a gente leva muito ao pé da letra de não compreender os pensamentos, né? De não aceitar os pensamentos. Eu acho esse processo muito importante, tanto a explicação dele quanto ele na prática. Eu acho que mais ou menos desta forma que eu faço. É sempre fazendo essa psicoeducação, explicando como que os processos acontecem. Eu acho que deixa a terapia um pouco mais leve, porque ninguém procura o psicólogo só por procurar. E, nossa, eu tô afinzona de fazer uma terapia. Nunca é desta forma. Sempre é quando já fez tudo que dava de alternativo e não deu certo. E aí tá numa loucura e eles vêm pra gente. Então, acho que dar esse suporte de explicação de como funciona a terapia em si, eu acho que dá um conforto. Agora eu vou passar a fala para o Fernando. Bom dia, tudo bem? Então, eu vou perguntar quais são as principais demandas clínicas que você atende atualmente. Se é ansiedade, depressão, questões relacionadas. Gente, profissionais, a gente atende o que aparece. Mas eu acho que, como eu falei, o perfil do terapeuta vai dizer muito sobre como ele vai trabalhar e quem ele vai atender. Eu sou muito da área para o infantil, então meu público maior é crianças e adolescentes. Eu tenho uns gatos pingados aí de adultos que foram meus pacientes enquanto adolescentes e que eu carrego até hoje. Então, acho que meu foco principal ali são as crianças. E não sei se a Gabi trouxe isso para vocês, mas eu acho importante da minha formação. Eu sou psicóloga de formação e eu tenho especialização em ABA, então, na análise do comportamento aplicada. Então, meu público-alvo hoje são as crianças com transtornos. E aí, transtornos do desenvolvimento, TEA, TDAH, enfim. Então, meu público-alvo hoje é esse, tanto que eu tenho até a clínica multidisciplinar, que atende esse público. Então, hoje é nos transtornos. Não que eu não atenda outros casos. Às vezes aparece, e às vezes, como eu disse, tem alguns pacientes que estão comigo há 7, 8 anos. Então, que eu trouxe comigo, eu ainda atendo eles. E aí eles eram mais ansiedade. Quando a gente vai trabalhar com a terapia comportamental, entra muito essa parte, porque, como eu falei, eles não vêm porque eles querem. Nossa, eu quero fazer terapia, eu vou pesquisar quais são as abordagens. Gente, isso nunca aconteceu comigo em consultório. Normalmente, quando a pessoa vem, ela vem de indicação de algum psiquiatra e eles pedem para que seja comportamental. Então, normalmente é de ansiedade generalizada, ou tem algum transtorno TDAH, ou tem autismo, enfim. O meu público-alvo hoje é esse, mas normalmente a gente vem com essa bagagem, né? A pessoa já vem com essa bagagem de orientação para o TCC. Certo. E na sua experiência, quais técnicas de TCC você mais utilizou no consultório? Poderia dar alguns exemplos? Tá. Como eu falei, cada caso é um caso. A gente transita muito, ainda mais em atendimento, para conseguir dar o suporte total para aquele paciente. E como eu falei, por mais que a gente tenha a ciência ao nosso favor, existe um indivíduo ali que precisa de um atendimento completo. E às vezes algumas terapias
todas as terapias, na verdade, não conseguem dar esse suporte para o paciente. Então, a gente começa a transitar entre uma coisa e outra. Eu tento muito usar a terapia de aceitação e compromisso. Acho que é a terapia em que eu mais me identifico para aplicação na clínica, que faz muito sentido para mim. Eu prefiro muito a CT para fazer essa aplicação. Eu acho que estruturar a sessão é uma parte muito importante. Então, essa explicação e tá sempre convidando o paciente para pensar junto com a gente, sabe? Não eu como eu retenho todo o conhecimento, mas fazer com que ele consiga ter esse pensamento também de estruturar a sessão junto com a gente. Eu acho que o objetivo maior é aumentar essa flexibilidade, né, desse paciente, da cognição desse paciente. Então, acho que os processos de aceitação, eles só funcionam quando eu consigo compreender melhor o porquê que esse pensamento está aparecendo. Então, essa validação do sentimento e ajudar criar essa flexibilidade, essa aceitação dessa disfunção cognitiva, eu acho que é o nosso principal papel. Eu acho que é desta forma em que eu consigo trabalhar melhor, né, com essas vertentes da ACT. Então, eu consigo identificar melhor ali o que o paciente está pensando, consigo fazer com que ele aceite esse pensamento, e aí sim eu consigo criar estratégia para esse pensamento disfuncional. Então, eu acho que esses 3 passinhos aí, me ajudam a nortear a sessão melhor. E sempre convidando esse paciente para participante. Nunca alguém que está sendo só aplicado, mas alguém pensante ali durante o processo. Tenho duas perguntinhas. A primeira é: como você costuma estruturar as sessões e o processo terapêutico em TCC? Como eu falei, eu trabalho com aba hoje, né. Não que eu não atenda os meus pacientes com TCC. No aba tem uma estrutura bem diferente, eu não sei se vocês já tiveram contato. A estruturação da sessão ela é muito diferente, porque o paciente ele precisa de uma atenção diferenciada para que a gente consiga fazer com que funcione. Então é muito diferente. Mas na terapia comportamental cognitivo é muito disso de olhar para o paciente. Então existem alguns pacientes com ansiedade, com depressão, que eu preciso fazer uma estruturação dessa sessão, pensando num contexto, num todo. Então, normalmente eu faço atendimento em clínica e procuro os outros ambientes em que esse paciente está inserido. Como eu acabo atendendo mais criança, eu faço esse acompanhamento com os pais, eu faço acompanhamento com a escola. Eu peço também para que é muito raro que a gente faça atendimento sem um outro profissional, né? Então, normalmente ele está passando com um psiquiatra, com um neuro, ou com fono, enfim, tem outros terapeutas aí que estão inseridos nesse processo. Então, eu costumo fazer essa análise aí de campo onde esse paciente está inserido para que eu consiga dar o suporte íntegro para ele na clínica. Então, além desse processo clínico terapêutico, de 1 horinha ali de encontro, eu costumo fazer essas pesquisas fora para que eu consiga entender de forma funcional como que o contexto dessa pessoa funciona, como ela está inserida na sociedade. Então, eu acho que o diferencial é você ir além da clínica, você conseguir dar esse suporte fora também. É desta forma que eu costumo estruturar as minhas sessões. E a segunda pergunta, Natália: já houve alguma situação que você precisou adaptar alguma técnica à realidade do paciente? E como você fez essa adaptação para ele? Um bom brasileiro, eu acho que a adaptação ela está presente em tudo que a gente faz. Eu sempre acho importante enfatizar que os nossos pacientes não são os pacientes que são trazidos pela ciência, infelizmente. São pessoas muito mais vulneráveis, muito mais expostas.
e a adaptação, ela precisa ser um carro-chave ali pra gente. Eu sempre falo que o bom terapeuta é que conhece as técnicas, mas o terapeuta excelente é aquele que consegue aplicá-las. E para fazer a aplicação, a gente tem que fazer a adaptação o tempo todo. Eu não consigo pensar em algo específico de adaptação, mas acho que eu posso falar em atendimentos em que a gente precisa entender que a gente não vai conseguir dar o total suporte para esse paciente, porque infelizmente o que a gente tem enquanto ciência não consegue abranger a realidade dele. Eu acho que a gente cair em si enquanto terapeuta é importante para que a gente consiga fazer com que a terapia funcione. E para a terapia funcionar, as adaptações que são feitas ali, meu, acho que é muito rápido. Você tem que ter um jogo de cintura muito, muito claro para conseguir dar o suporte, para conseguir fazer com que essa pessoa volte. Eu acho que a consciência do que nós somos enquanto terapeuta, do que a ciência consegue nos trazer e do local em que esse paciente está inserido, consegue nos trazer para ser esse paciente que tem o feeling mais rápido. Então, eu acho que não há algo muito específico de adaptação que eu tenha feito, porque a gente faz essa adaptação o tempo todo. Não sei se deu para entender, não tem algo muito claro que eu consiga falar, olha, isso aqui foi super adaptado. Mas a gente tem que ter jogo de cintura o tempo todo, porque o que o livro traz, o que a ciência traz e o que é apresentado pra gente na clínica é assustador. Diferente da realidade, né? Diferente é carinho, assim, é discrepante, é horrível, gente. Vocês não têm noção do quanto é discrepante. A gente atende pessoas sem saneamento básico, a gente atende pessoas sem acesso básico de informação, acesso básico de cultura. Então, é um público muito difícil. Então, como é que eu vou falar para ele, olha, aceite? Não tem como. Ele é uma realidade onde ele não tem acesso a nada. Ele vai aceitar o quê? Como? Entende? Então, é muito difícil. Verdade. Natália, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para Mairá. Bom dia, eu queria saber como você avalia a importância da aliança terapêutica na TCC. Gente, acho que como em todo processo, as coisas precisam funcionar. As pessoas vêm atrás do terapeuta e, ai, não deu certo essa sessão e aí não volta nunca mais e nunca mais procura outro. Esquecem que a terapia ela precisa funcionar tanto para o terapeuta quanto para o paciente. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai fazer enfim, vai passar num ginecologista, a gente se identifica com a pessoa que está atendendo a gente. E se a gente não se identifica, a gente não volta mais. E acho que se esquece desse mesmo processo com a terapia. Então, para ela funcionar, eu preciso primeiro me identificar com a pessoa que está me atendendo ali e para que funcione de forma íntegra, realmente funcione. Não adianta eu ir só por ir e achar que alguma hora vai dar certo. Não, eu preciso me identificar com aquela pessoa, porque com essa identificação é que vai facilitar esse processo terapeuta e paciente. É aonde vai facilitar essa, essa transição ali de terapia. Porque a gente entende, eu vou falar por mim, quando eu me formei, eu falava assim, ah, acho que agora a pessoa vai vir até mim, vai ser muito tranquilo, porque ela que está buscando ajuda e ela sabe que eu tô aqui para ajudar ela. Chegava, era uma sessão em que a pessoa não conseguia falar um A. Eu falava, meu Deus do céu, o que estou fazendo de errado? E nada. Não é porque me deu um título de profissional e de terapeuta que a pessoa vai chegar e vai se abrir toda e vai ser incrível e maravilhoso. Existe um elo que precisa ser criado. Existe um processo terapêutico que precisa acontecer. Então, eu acho que a gente ter consciência de que
por mais que nós, né, a gente seja terapeuta, se você ter um título não vai fazer com que o paciente se abra com você como se ele fosse uma flor desabrochando, não vai. Ele vai vir com todos os traumas, todas as questões dele ali, e você se colocar na sessão ajuda com que ele consiga se colocar também e esse elo consiga ser criado e estruturado. Eu acho que vai muito nesse direcionamento aí. É de extrema importância que a gente consiga fazer, mas eu acho que existem algumas coisas da terapia que precisam ser desmistificadas. Então, da gente ser terapeuta, acho que a pessoa vai entrar, vai falar e vai dar tudo certo. Não, não vai. Existe uma coisa que precisa ser criada ali. A confiança precisa ser criada. A outra pergunta seria: quais os maiores desafios que você encontra na prática da TCC atualmente? Eu pensando, são muitos desafios, gente. Mas eu acho que por conta do meu público, de ser crianças, o meu desafio maior são os pais, com certeza. São os pais, para eu conseguir, porque assim, acho que vocês vão conseguir entender mais quando vocês forem fazer os atendimentos. A terapia em si, estruturada, nossa, é maravilhosa, é incrível, é muito legal. A gente consegue super aplicar ela. Quando a gente tem que replicar, né, que são os casos dos pais, onde a gente precisa ter esse contato com o pai para explicar como que está sendo a sessão, o que que a gente está trabalhando, o que que nós gostaríamos de inseri-los nas sessões. Eu não consigo ter esse retorno dos pais. E aí eu acho que é onde a terapia de aceitação e compromisso é totalmente barrada, porque eu não consigo colocar isso em prática. Porque é uma coisa muito linda e maravilhosa dentro de consultório. Quando eu preciso colocar isso pro dia a dia da pessoa, acaba ficando. Quando é um adulto, eu acho que fica mais fácil, porque o adulto ele consegue entender o que está sendo trabalhado e a gente coloca ele como colaborador do processo. Então ele aprende a fazer, é mais simples, é mais tranquilo. A criança, por ela estar inserida num processo onde ela ainda precisa dos adultos, eu preciso inserir este adulto. Então eu acabo achando uma dificuldade ali de passar esses processos adiante. Convidar esse responsável para ser uma pessoa ativa ali no processo. Então eu acho que me barra muito em relação a isso. Mas eu não falo somente em relação a terapia comportamental, não, tá? Eu falo no geral, ainda que eu fosse psicanalista, ainda que eu fosse qualquer outra coisa, eu acho que esse é um ponto maior ali de dificuldade. Tudo bem, Natália, obrigada. Agora eu vou passar para a Gabriela. Oi, Natália, tudo bem? Então, a minha pergunta é, na sua visão, quais as competências que o psicólogo precisa ter para ele ser um bom terapeuta cognitivo comportamental? Eu acho que uma boa formação, né? A formação ela é importante. As teorias elas são importantes, mas eu acho que eu trouxe aqui no início e vou tornar a dizer que ser brasileira nos ajuda muito, ter jogo de cintura nos ajuda muito, porque quando a gente está em sessão, ter o feeling da sessão, do que está acontecendo, porque o paciente, ele nunca, quando é um paciente que está com você há bastante tempo, eu tenho alguns casos assim, eles conseguem me dizer o que está acontecendo e o porquê que aconteceu. Dizer o que está acontecendo e o porquê que aconteceu. Porque foi algo que eu já consegui treinar com eles. Mas existem pacientes que vai te falar assim: ah, eu entrei em crise, só entrei em crise, eu não sei o porquê que eu entrei em crise. Até você conseguir construir essa visão analítica para esse paciente, você tem que ser essa pessoa em que vai ter o feeling de conseguir entender o que que deu, o que que desencadeou, o que que poderia ter desencadeado. Então eu acho que as teorias elas nos ajudam muito, mas ser um bom brasileiro, de ter jogo de cintura, de conduzir a sessão, é que faz você um bom terapeuta. Entendi. Aí, eu queria saber como é que você se atualiza cientificamente sobre a TCC, se tem algum curso, algum artigo, se são supervisões, como é que é? Eu acho que a atualização ela é sempre importante.
né? Como a gente tem hoje, acho que até a terceira geração, se eu não me engano, acho que foi até aí onde eu estudei, eu não vi se tem atualização em relação a isso, mas eu sempre faço alguns cursos de extensão. Quando você se forma, vocês vão ver isso, a gente participa de vários grupos. Então, eu tenho alguns grupos da TCC, em que existem alguns cursos que são feitos ali de forma online, porque, né, a vida da mãe, eu sou mãe de dois, e ainda tenho uma clínica para dar conta, então não tenho muito tempo de curso. Então, eu acho que os meus estudos acabam ficando ali muito concentrados, na parte da supervisão, porque quem me dá supervisão até hoje é o meu professor de TCC. Então, eu acho que no processo a gente precisa ser muito realista, né? No meu processo hoje de terapeuta, de mãe, enfim, de pessoa, eu não consigo ter esse período, esse tempo de tirar um tempo para estudar e para estar ali. Então, eu acho que essa troca de você ter um supervisor ajuda muito você a manter o pensamento ativo, manter essa busca por conhecimento. Então, hoje, neste momento, é desta forma em que eu consigo fazer esse acompanhamento. Agora eu vou passar a palavra para a Laila. Oi, Natália, tudo bem? Eu tenho uma pergunta que seria: que conselhos você daria para alunos que estão começando a estudar o TCC e que desejam atuar clinicamente nessa abordagem? O meu conselho vai ser um conselho que eu dei lá atrás, gente. Não adianta a gente conhecer tudo de ciência e tudo que é trazido para a gente enquanto ciência se a gente não põe em prática. Então, façam muito voluntariado, façam muito, 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 muito. Tenham vários contatos com escola, tenham contatos com clínicas, tenham contato com ação social. Tudo que vocês puderem estar se enfiem e vão atrás, porque o dia a dia ele é muito diferente, ele traz pra gente coisas que uma sala de aula não consegue trazer. Então, o meu conselho é: façam voluntariado o tempo todo e enquanto vocês puderem, porque os cursos são bons, eles são maravilhosos, mas nada, nada, nada traz pra gente a experiência do hoje, do agora e do tô aqui colocando a mão na massa. É só assim que a gente compreende. Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui uma boa terapeuta, porque eu nunca fiquei parada, gente. Eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em presídio, eu já trabalhei em clínica de recuperação, eu já trabalhei em clínica de aba, eu já trabalhei em clínica de psicoterapia. Já fiz tanta coisa que é o que me molda. Hoje, um paciente entra em crise, né? Porque é uma das minhas áreas ali de atuação. Um paciente entra em crise muito, muito, muito difícil. Eu tenho que pedir ajuda. Porque é muito difícil ele entrar em crise, porque eu já antecipei tudo. Tá tudo antecipado, tá tudo na minha cabeça de que eu fiz uma construção com esse paciente de que ele não vai entrar em crise. E se ele entrar, eu sei como manejar. Porque não tá só no papel. Eu já coloquei muito em prática, eu já apanhei foi muito. Então hoje eu consigo ter essa noção do que precisa ser feito. Então eu acho que se é um conselho que eu posso dar para vocês, façam todos os voluntariados que vocês puderem. Sempre tem, Dia das Crianças agora, sempre tem ação voluntária, sempre tem, principalmente na Cruz Vermelha. Então vai atrás, vai lá, gente, quero ser voluntário. Tem lugares que vão colocando para vocês voluntariado, tenham contato com pessoas de abrigo, pessoas em situação de rua. Eu acho que isso molda a gente para ser bom profissional. Porque nunca, nunca vai ficar somente na clínica. Vai chegar uma hora que você vai precisar dar o suporte para o seu paciente fora de clínica. Então, você vai precisar ir numa escola, você vai precisar ir conversar com os pais, você vai precisar. Já aconteceu muito comigo, onde eu precisei intervir com o paciente
numa clínica. Então, eu acho que ter esse jogo de cintura, de fazer vários voluntariados e ter várias experiências ajuda a gente a ser um profissional excelente. E minha segunda pergunta é, na sua opinião, quais são os principais erros que os iniciantes devem evitar ao aplicar as técnicas do TCC? Gente, uma dica no geral e para a vida. Uma vez eu ouvi isso de um professor e eu acho que eu levo isso para, assim, não só para TCC, para a vida. Se você não sabe o que falar, não fale nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Porque o nada você consegue lidar. Agora, uma situação que você já falou, que você já fez, a consequência é muito. É uma terra de ninguém, você não sabe qual vai ser a consequência. Então, se você não sabe o que fazer, não faça. Se você não sabe o que falar, não fale. Fala para aquela pessoa: olha, eu não consigo te dar esse suporte agora nesse momento. Mas eu vou procurar, vou entender o que você está me trazendo, e aí a gente consegue construir junto, porque tira essa questão de que o terapeuta ele sabe de tudo. Gente, a gente é humano, a gente não sabe de tudo, não. A gente não é nossa pessoa íntegra que está ali para dar o suporte para esse indivíduo individual, porque ele vai ser um indivíduo que ele é ele. Não tem como a gente dar esse suporte. Então, se tem uma dica que eu posso trazer para vocês não sabe, não faça. E não sabe o que falar, não fale nada, porque o nada ele pode ser consertado. Aquilo que a gente joga e a ação que a gente faz, ela para arrumar um pouco mais né, trabalhoso ali para conseguir lidar com isso. Então eu acho que esse é o para a vida. Tudo bem? Bom Olá, dia. Eu vim aqui que as bom perguntas dia. terminaram, mas eu queria muito agradecer novamente pela sua disponibilidade, né, pela sua participação e pela receptividade que você teve em responder as nossas perguntas e a todos presentes aqui nessa conversa e tudo mais. Foi muito enriquecedora para a gente saber, para a gente permitir compreender um pouco melhor Que bom. a técnica da TCC, sobre a TCC e é isso, eu queria deixar esse espaço para caso você quisesse acrescentar algo, falar algo, que você considere importante sobre a atuação da terapia cognitivo-comportamental. Eu que agradeço a oportunidade e a Gabi por ter confiado esse papel a mim. Eu amo trocas e fico muito feliz em ter trocas. Eu acho que a nossa construção enquanto pessoa, ela partilha ali das trocas e enquanto profissional também. Então eu sou muito grata de ter tido esse momento aqui com vocês. Eu lembro dos meus momentos na faculdade e eu nunca me esqueci deles, então o que eu puder fazer para que as pessoas também partilhem desses momentos, porque molda a gente enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que o que eu podia trazer, eu trouxe, de sanar as dúvidas e ampliar aí o conhecimento de vocês. E acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela confiança.